Todo mundo adora um bom filme, mas você já parou pra pensar em como uma única cena cortada pode mudar completamente a história que conhecemos? Às vezes, os diretores precisam fazer escolhas difíceis na edição final, deixando de fora momentos que poderiam transformar completamente a narrativa, aprofundar personagens ou até mudar o rumo de uma franquia inteira. E hoje, nós vamos explorar algumas dessas cenas deletadas que poderiam ter feito toda a diferença. Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato foi um verdadeiro evento cinematográfico, e a morte de Tony Stark foi um dos momentos mais emocionantes do filme. Mas existe uma cena deletada que poderia ter deixado tudo ainda mais impactante. Nela, logo após o sacrifício de Tony, os Vingadores, um por um, começam a se ajoelhar como forma de respeito. Até mesmo personagens como o Doutor Estranho, que até então tinha uma relação conturbada com Stark, demonstram sua reverência. Essa cena traria um peso emocional ainda maior ao momento, mostrando o quanto Tony era admirado. No entanto, os diretores optaram por removê-la para manter o foco na despedida de Peter Parker e também Pepper Potts, evitando prolongar o sofrimento do público. Coringa. Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix, trouxe uma versão perturbadora do icônico vilão. Mas existe uma cena deletada que pode ter mudado completamente a forma como entendemos a história. Na cena, Arthur Fleck está em sua cela no Arkham Asylum, rindo descontroladamente enquanto a câmera corta para um flashback mostrando os Waynes sendo assassinados. No entanto, dessa vez, ao invés de um assaltante anônimo, o próprio Arthur é mostrado segurando a arma. Isso sugeriria que ele realmente foi o responsável pelo crime, jogando por terra a teoria de que tudo pode ter sido uma alucinação. A decisão de cortar essa cena manteve a ambiguidade do filme e fez com que o público continuasse debatendo sobre a veracidade da história de Arthur. Star Wars: A Ascensão Skywalker. A nova trilogia de Star Wars gerou muita controvérsia, e a Ascensão Skywalker tentou amarrar as pontas soltas. Mas uma cena deletada poderia ter mudado tudo. Em uma versão estendida do confronto entre Rey e sua versão sombria, vemos que esse lado negro não era apenas uma visão passageira, mas sim uma manifestação real da sua luta interna. A luta entre as duas Reys seria mais longa e intensa, com a versão sombria tentando convencê-la de que o lado negro era inevitável. Esse desenvolvimento tornaria a transformação de Rey mais complexa e adicionaria uma camada de perigo real à sua jornada, deixando no ar a possibilidade de que ela poderia de fato ceder à escuridão. Homem-Aranha, sem volta para casa. A ideia de reunir 3 versões do Homem-Aranha foi genial, mas uma cena deletada poderia ter conectado ainda mais o filme ao MCU. Nessa sequência, veríamos Doutor Estranho discutindo as consequências do feitiço com Wong, e até mesmo alguns Vingadores recebendo ecos do colapso multiversal. Isso ajudaria a reforçar que as ações do Doutor Estranho tiveram repercussões no universo inteiro, possivelmente preparando o terreno para a Guerra Secreta. A exclusão dessa cena deixou a conexão com o restante do MCU um pouco vaga, tornando aí os eventos de Sem Volta para Casa mais isolados. It, a Coisa. It, a Coisa teve momentos aterrorizantes, mas uma cena deletada do capítulo 2 poderia ter sido ainda mais sombria. Nela, Pennywise aparece para Stanley antes da sua morte e sussurra palavras aterrorizantes em seu ouvido, manipulando sua mente e reforçando seu medo. Isso mudaria completamente a perspectiva do público sobre sua decisão de tirar a própria vida, sugerindo que o palhaço demoníaco teve um papel direto nisso. No corte final, a explicação ficou mais subjetiva, deixando apenas a ideia de que Stanley escolheu se sacrificar para proteger seus amigos. Batman vs Superman. Em Batman vs Superman, muitas cenas foram cortadas que poderiam ter dado mais coerência ao filme. Uma delas revela que o General Swanwick, que apareceu tanto neste filme quanto em O Homem de Aço, era, na verdade, John Jones, o Caçador de Marte. Ele se revelaria a Lois Lane e explicaria que estava observando os eventos de longe, esperando o momento certo para intervir. Se essa cena tivesse sido mantida, o impacto na continuidade do universo da DC seria enorme, pois mostraria que um dos personagens mais poderosos já estava presente o tempo todo e poderia ter ajudado na luta contra o Apocalipse e contra o Steppenwolf em Liga da Justiça. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme já trouxe várias surpresas, mas uma cena deletada mostraria o Visão Branco reaparecendo e confrontando Wanda. Ele chegaria ao templo de Kamar-Taj após os ataques da Feiticeira Escarlate e tentaria trazê-la de volta à razão. Essa interação daria mais peso emocional ao colapso de Wanda, pois o público veria que sua dor ainda estava muito ligada à perda de visão. Além disso, poderia preparar o terreno para o futuro do personagem no MCU, algo que ainda permanece incerto. Avatar. Em Avatar, existe uma cena deletada onde Neytiri enfrenta um destino bem mais trágico. Durante o clímax da batalha, em uma versão alternativa do roteiro, ela acabaria capturada pelos humanos, forçando Jake a escolher entre salvar seu amor ou liderar os Na'vi à vitória.
Essa decisão traria um peso emocional ainda maior para o filme e mostraria a brutalidade dos humanos de forma mais intensa. No final, a cena foi cortada para manter um desfecho mais otimista. O Senhor dos Anéis. Na trilogia O Senhor dos Anéis, uma das maiores mudanças em relação aos livros foi o destino do condado. No livro, Saruman sobrevive e toma o condado, trazendo uma grande batalha final onde os hobbits precisam recuperar sua terra. Essa cena chegou a ser filmada, mas foi cortada da edição final para dar mais foco à destruição de um anel. Se tivesse sido mantida, o filme teria um encerramento mais agridoce e mostraria que a jornada dos heróis não terminou com a queda de Sauron. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Essa cena deletada mostraria uma conversa mais profunda entre Harry e Dumbledore após a morte de Voldemort. Nela, Dumbledore revela detalhes sobre seu passado e suas verdadeiras intenções, mostrando que ele sempre manipulou eventos em favor do bem maior. Essa conversa tornaria o personagem ainda mais complexo e talvez fizesse os fãs enxergá-lo de uma maneira diferente. Essas cenas deletadas poderiam ter transformado completamente os filmes que conhecemos. Algumas dariam mais emoção, outras mudariam a forma como enxergamos certos personagens, e algumas até poderiam alterar o rumo de franquias inteiras. Qual dessas cenas você gostaria que tivesse entrado no corte final? Ou você conhece alguma outra que poderia ter feito toda a diferença? Conta pra gente aí nos comentários. E até o próximo vídeo, hein? Tchau!